Boa noite, bem-vindos e bem-vindas à live da Zelma. Para quem está chegando hoje pela primeira vez, eu sou a Zelma, tenho graduação em História pela Universidade Federal do Piauí, sou também advogada e mestra em Ciência Política. Hoje o nosso tema a gente vai discutir eleições 2020 e 2022, e a gente está com a presença luxuosa hoje do cientista político e professor da UFP, Vitor Sandes. Bem-vindo, Vitor Sandes. Obrigado, Zé. Eu que agradeço o convite. É a nossa segunda live, né, nesse período de pandemia, então fico muito feliz. Primeira live nesse novo formato de live da Zelma, então é um prazer estar aqui, Zelma, e espero ajudar aí a compreender melhor essa nossa conjuntura, essa difícil conjuntura política brasileira. E acaba que é meio que debate de conjuntura mesmo, né? Porque a realidade política tem mudado com tanta rapidez que todas as análises, elas estão sujeitas a, na semana seguinte ou no dia seguinte, mudar tudo, né? Eu lembro que um professor ele falou isso em relação a uma análise feita no dia anterior à prisão do Queiroz. Então, assim, tudo que se avaliou, entendeu, de conjuntura, no dia seguinte, alterou. Vitor, e vamos começar conversando. O Vitor, ele é professor da Universidade Federal do Piauí, é doutor em ciência política, é professor do mestrado, foi meu professor do mestrado, assim, digamos assim, uma excelência aqui no Piauí em metodologia de pesquisa. Então, é uma pessoa assim que a gente deve respeitar e levar em conta as suas análises da realidade política brasileira, né? Vitor, e assim, a gente já começou falando eleições 2020 e 2022, quer dizer, nós estamos há 88 dias, né, das eleições de 2020, a previsão, né, que é 15 de novembro, mas, assim, todo mundo só fala em 2022, né? Parece que a gente vai repetir o que aconteceu em 2016 em relação à eleição de 2018. Os resultados de 2016 já apontaram com muita proximidade, né, o que viria em 2018, né? Você concorda? Você acha que é isso? Ou ao contrário, né? O fato de nós estarmos numa pandemia, a gente já está hoje com mais de 107 mil, né? E assim, mil óbitos, e assim, sem perspectiva de redução, de repente, o quadro a continuar, né? Nesse crescente de óbitos, né? De repente, a realidade, a percepção muda das pessoas. Como é que você acha? Qual é a relação que você vê nesse momento né, entre essas duas eleições, 2020 e 2022? Zelma, realmente o tema é provocativo, lógico, né? Eleições 2020, 2022, a gente pensar em 2022 antes mesmo das eleições de 2020, né? Quem está assistindo pode, nossa, né? Como fazer esse exercício de futurologia? E aqui, na verdade, não é exercício de futurologia, mas uma reflexão, a gente pensar um pouco, né? As eleições municipais, elas são muito importantes porque elas acontecem em 5.570 municípios, ou seja, você tem 5.570 locos políticos sendo discutidos, né, em amplo debate, né, e com a possibilidade de alteração de forças de poder, forças políticas. Então, isso é muito relevante. A gente tem observado algumas estratégias nessa dinâmica de pré-candidaturas, né, que podem afetar aí no resultado eleitoral, consequentemente, na força política dos partidos para 2020. O que a gente tem observado é a estratégia de vários partidos que são chamados do Centrão, na tentativa de aumentar o número de pré-candidaturas às prefeituras municipais no Brasil, né, aqui no Piauí especialmente, com a tentativa de criar capital político para as eleições de 2022. Né? Isso está muito claro, essa estratégia, é uma estratégia de
amplo lançamento de candidaturas, e esses partidos que têm aí acesso também a um fundo partidário bastante representativo, não somente fundo partidário, mas fundo eleitoral, eles estão investindo pesadamente nesse tipo de candidatura. O MDB abriu um espaço muito grande para esses partidos, né? Ele diminuiu muito o seu tamanho na Câmara dos Deputados, então ele tinha aí em torno de 60 deputados aí até 2018, despencou para um pouco mais de 30, se não me engano, e isso abre espaço, né? Porque o MDB era o partido que tinha maior número de prefeituras, maior número de deputados estaduais, federais, então era um partido muito, muito grande, né? E muito capilarizado. Então ele vai abrir não somente o MDB abriu esse espaço, como também o próprio PT. Então os partidos eles têm tentado ocupar esse espaço. Eu vou citar 2 partidos aqui para não ficar só assim no centrão, né? Mas os progressistas, o PP, né? E o PSD. Está muito clara essa estratégia de expansão desses partidos, e também eles têm estrategicamente se aproximado do governo federal, que é onde tem a maior fatia do orçamento, né? Tá sob controle do governo federal, e sobretudo no contexto de pandemia, que os recursos são escassos. Então a gente pode prever que esses partidos, como o PSD, como o PP, como os progressistas, serão fundamentais se eles saírem realmente vitoriosos nessas eleições de 2020, né? Eles serão fundamentais aí em 2022. Talvez não para eleição presidencial, mas para pensar em eleições estaduais, para governador, deputado estadual e federal. Então, por isso que é muito importante pensar essa relação entre eleições municipais e as eleições nacionais. E 2016 nos contou muito sobre 2018. O PT despencou no de prefeituras, ele até lançou mais candidaturas do que antes, mas ele diminuiu muito o tamanho, geralmente ficava entre o segundo e o terceiro partido com maior número de prefeituras, ele caiu mais ou menos para 7 partidos, então e ele se lançou muito mais sozinho do que em outras eleições, então isso também mostra até um pouco da dinâmica polarizada que ficou muito mais clara nas eleições de 2018, né? Lógico que é difícil prever. O Rio elegeu Crivella, né? Exatamente. O Rio elegeu Crivella e em seguida elegeu Whitson, né? Exatamente. Então a gente já tinha uma movimentação. Por isso que assim, a análise de conjuntura, as conjunturas mudam, mas tem alguns padrões. Então, por exemplo, a gente já tem observado nas pré-candidaturas, muitas pré-candidaturas agora de evangélicos, pastores e de policiais, né? Que está na base, uma boa parte está na base, Sim. da base ideológica aí do bolsonarismo. Então, eles se projetaram em 2018, mas eles já vêm se projetando ao longo do tempo, né? Se a gente retomar, o pastor Everaldo foi o primeiro candidato evangélico à presidência da República em 2014. Sim. Então, 2014. Essa é uma tendência que vem se caracterizando ao longo do tempo, né? Então, essa dinâmica que ficou mais clara em 2016, né, com a ascensão desses partidos, inclusive dessas candidaturas que já estavam aparecendo ali, faz parte de um processo bastante longo de fortalecimento dessa base, né? E se a gente quiser retomar ainda mais, a gente pode falar da Frente Evangélica, né? Parlamentar evangélica, que remonta ao início dos anos 2000. Né? Então, ela vem se fortalecendo, e tem uma estratégia clara de ocupação de espaços políticos. Então, a gente pode observar isso nas eleições de 2020. Em 2022, já se fala, por exemplo, na candidatura à reeleição do Bolsonaro, de um ou uma vice evangélica. Né? Já se cogita o nome, por exemplo, da Damares, mas não somente ela, tem outros nomes dentro dos evangélicos que estão se projetando a ocupar esse cargo, essa possibilidade de ser vice-candidato, vice-presidente aí, né, no lugar do Mourão. Então, você vê uma clara estratégia política. 2020 pode nos contar muito sobre o que espaço realmente que eles vão ter nas eleições de 2022. Então, isso também vale para a esquerda, né? A esquerda vai enfrentar um desafio
muito grande agora nas eleições de 2020, com o fim das coligações nas eleições proporcionais, né? Então, o fim das coligações proporcionais fortalece quem tem recursos, né? Quem tem um fundo partidário mais volumoso, financiamento, condições de financiar candidaturas, né? Então, a coligação permitia, por exemplo, que diversos partidos de esquerda, de centro-esquerda, se aliassem para poder possibilitar a eleição de um candidato de um partido menor, por exemplo, né? Aproveitando o quociente partidário, né? Ou da coligação. E a dinâmica agora pode ser diferente. Então, a gente tem que observar o que acontecerá com os pequenos partidos, tanto de direita, mas também de esquerda, né? E isso pode gerar aí desafios para 2022. Vitor, em relação eu queria fazer umas observações em relação a essa questão dos partidos, das dificuldades. Uma dificuldade que a gente verifica na composição das chapas é em relação às mulheres, né, a cumprir a lei de cotas, né, porque agora todos os partidos, para eles registrarem a chapa, eles precisam ter, na sua chapa, cumprir o percentual de 30%, né, que pode parecer uma coisa positiva, porque, olha, nós vamos ter mais mulheres, né, candidatas, mas, assim, também pode ser uma dificuldade maior, né? Quer dizer, os partidos podem deixar de apresentar chapas por não conseguirem, ou então investir muito, né, naquelas candidaturas pro forma, né? Digamos assim. Vitor, agora é interessante, você levantou essa questão do centro, essa aproximação do centrão, desses partidos que a gente chama de centrão, né? Do Bolsonaro em relação à questão das verbas, né? Mas eu tenho visto algumas análises que falam o seguinte, que não tem a questão das verbas, porque o Centrão ele é muito pragmático, né, em relação a essa questão, né, do fisiologismo e do financiamento das suas políticas, mas que teria também um fator muito decisivo para ele se aproximar do Bolsonaro, que seria exatamente o abandono do Bolsonaro da pauta anticorrupção e essa divergência, agora essa disputa, na verdade não é divergência, é uma disputa fratricida entre o bolsonarismo e o lavajatismo. Né? Aí eu queria que você comentasse sobre isso, e a propósito, antes de você responder, o professor Dalton Macambira, ele está indagando aqui qual seria a principal diferença em realizar uma eleição municipal durante uma pandemia e fora dela. Aí você responde na ordem que você achar conveniente. Tá. Mandar um abraço para o Dalton. Então, Dalton, vou começar pela pergunta do meu colega. A principal diferença, né? Então, a gente está acompanhando o que a gente... É tudo um experimento, né? Um triste experimento de uma eleição numa pandemia. O que a gente observou já de eleições, por exemplo, como na França, que são eleições que aconteceram em 2 turnos agora recentemente, que a abstenção foi altíssima, né? A abstenção chegou aí a 40%. Então, a gente pode talvez esperar uma abstenção muito alta, até porque, apesar das eleições terem sido adiadas, elas vão acontecer em um único dia, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, ainda Sim. que com possibilidade de extensão de horário de votação. Então, como são eleições que envolvem cerca de 150 milhões de eleitores, né, talvez não vá porque tem abstenção, mas, em tese, esse monte de gente, né? Então, a gente pode esperar uma abstenção alta. Então, a abstenção alta faz com que o eleitor que tem mais interesse no voto vá votar. E aí a gente tem aquelas discussões históricas sobre reforma política, né, do voto obrigatório, do voto não obrigatório, né, que em não sendo obrigatório, ainda que ele vai ser, mas certamente a justificativa eleitoral vai ser um pouco mais flexível, então haverá uma competição muito grande,
uma disputa muito grande em se levar esse eleitor às urnas. Então, isso é um ponto realmente delicado. Tá? Então, esse é um primeiro ponto. Ninguém sabe muito bem como é que vai ser ainda, mas isso gera uma certa preocupação. Ou seja, o eleitor mais indiferente em relação à eleição não vai votar, mas aquele que tem algum interesse direto, enfim, vai votar. Vitor, só te interromper um pouquinho, é que recentemente uma pessoa levantou para mim a possibilidade do próprio TSE alterar a idade a partir do qual o voto seria obrigatório para essas eleições, que atualmente é 70 anos, poderia reduzir para 65 anos, o que isso ampliaria enormemente a base de votos, né, não obrigatórios, né? Isso, e mesmo que isso aconteça ou que se flexibilize, né, a justificativa eleitoral, hoje se justificar está muito mais fácil, né? Você pode até fazer online, enfim, tem uma série de facilidades, né? E eu imagino que a justiça eleitoral vai criar condições para que isso se torne mais fácil ainda nessas eleições, por motivos óbvios, né? Então, esse é um primeiro ponto, né? É o desestímulo a ir às urnas. Essa é uma preocupação bem grande no sentido da democracia mesmo, né? Outro ponto também é que, como a pandemia de Covid-19, e ela envolve basicamente aí duas questões centrais, que é a saúde e a outra a economia. Então, a saúde, os serviços de saúde, eles são municipais com forte dependência de recursos federais. Então, lógico, tem os serviços estaduais, mas a ponta está aqui, é o município, né? Então, certamente a saúde vai ser um tema fortíssimo, né? Em outras eleições, educação era um tema muito importante. Vai ter sua importância? Sim, claro. Mas a saúde se torna fundamental, né? A questão das condições, saúde primária, atenção primária, enfim, você tem uma série de questões aí que envolve diretamente a vida das pessoas. Atenção ao idoso, né? Você tem uma série de questões que vão ser colocadas nessas eleições. E outra questão é a economia, né? Ainda que essa seja uma falsa polaridade, né? Enfim, mas de qualquer maneira, por exemplo, vou pegar o caso do Piauí. A gente é fortemente dependente do setor de serviços e claramente ele foi muito afetado, né? Pela pandemia e continuará a ser afetado. Isso impacta, por exemplo, nas contratações, né? Isso impacta nas contratações e desemprego, enfim, né? Então, quais são as propostas? Queda da renda, né? Queda da renda muito forte, né? Como é que você vai dar conta desses desafios? Em outras eleições, a economia também importava, sim, claro, mas a gente sabe que a maior parte das políticas econômicas, elas são do governo federal. Mas, dado o quadro de descoordenação do governo federal, sobrou muito para os governos municipais. Então, qual a alternativa, né? O que os candidatos a prefeito e até vereador mesmo, o que eles vão pensar para as questões de emprego e de, por exemplo, pensando na questão da mulher que você colocou, né? Dado a elevação dos casos de violência contra a mulher no ambiente doméstico, né? Quais são as propostas para você tentar resolver isso, né? Você tem questão de queda de arrecadação também, então, de alguma medida, né, como criar formas de melhorar a arrecadação, a condição do trabalhador, né? A gente viu a proliferação dos trabalhadores que são bem precários, né? Que é o trabalhador de aplicativo, né? Então, lógico que essa regulamentação é federal, mas, de qualquer maneira, o serviço ele acontece na cidade, né? Que medida, por exemplo, vai se propor algum tipo de legislação específica para os municípios, né? Para poder regular e criar condições, inclusive de EPIs mesmo, né? Máscara, álcool em gel, né? Então, tem uma série de questões que são, de fato, particulares dessa conjuntura e são temas que vão ser abordados, né? Os outros temas também vão ser abordados. Por exemplo, a questão da educação,
a gente pensar, tá, mas como é que vai ser o retorno às aulas presenciais? E está mobilizando muito as pessoas, né? Exatamente. Está mobilizando muito. E assim, e tenho acompanhado um pouquinho esse debate, e as escolas privadas, elas têm conseguido criar condições para manter, né, o ensino e tal, diversas plataformas, né? As famílias de classe média alta conseguem, de qualquer maneira, ali ter uma condição, né, para poder, para que o aluno acompanhe, mas boa parte da população, principalmente aqui no estado do Piauí, não tem essa condição, né, de ter um tutor ali acompanhando o aluno, de ter um espaço para o aluno, para a criança e o adolescente estudar, né, um ambiente, computador, né, ter as condições para isso. Então, Vitor, mas tudo gira em torno da pandemia, né? Por exemplo, a inclusão digital, que era um tema que parecia distante, né? Um tema que poderia, digamos assim, esperar para o futuro, ele, com a pandemia, ele se tornou, assim, concretamente uma necessidade, né? Uma questão social mesmo, né? Porque está impactando, inclusive, na educação, mas não só na educação, na saúde, tudo, né? Exatamente. Então, é uma eleição muito atípica e dada essa questão, né, da pandemia e de tudo que ela envolve, os temas são bem diferentes. Agora, por incrível que pareça, apesar da gente estar numa dinâmica liberalizante, né, uma nova onda neoliberal, pelo menos em alguns países, aqui no Brasil, pelo menos, isso apareceu muito em 2018, 2020, 2018, 2019, né? Parece que a grande lição é que os sistemas de saúde, né, com forte financiamento do Estado, preponderam, né? No final das contas, é isso, é renda mínima, é uma renda emergencial, é o SUS, né? São as condições, está se rediscutindo, por exemplo, o teto de gastos, e aí eu vou fazer a amarração com a sua questão, né? Dos lavajatistas e dos bolsonaristas. Então, a grande questão, o grande debate agora é que o governo Bolsonaro, e não somente o governo, mas o próprio Bolsonaro, ele está num dilema que é difícil de resolver. Por enquanto está funcionando, mas tem um limite, que ele vai abrir mão da agenda liberal para poder quebrar o teto, né, para poder, enfim, emendar a Constituição e poder retirar o teto, né, derrubar o teto de gastos e poder, por exemplo, manter algum tipo de renda emergencial por um tempo maior, ou aumentar o investimento, né, a capacidade de investimento do Estado para poder gerar emprego, que aí foge totalmente da plataforma liberal, que era a ideia de reduzir custo, privatização, manter o teto, né? Ou seja... ultraliberal, na verdade, que o Guedes, ele nem é liberal, ele é ultraliberal, né? Assim, um liberalismo que nem existe mais, né? E então, nem existe mais. O próprio FMI já concluiu que não funcionou, né? Então, esse é um ponto. Então, aí tem uma questão do próprio Paulo Guedes, que está perdendo força e legitimidade dentro do próprio governo, né? Então, o Bolsonaro, ele vai fazendo acenos para verificar o termômetro do mercado, porque também o mercado, ele não está tão assim enfático em relação a essa agenda, porque em alguma medida o mercado também precisa de intervenção do Estado. Então ele né, quando o Paulo Guedes se posicionou dizendo que estava havendo uma debandada, o mercado entrou em pânico, né? E aí o Bolsonaro fez aquele aceno. Ele, né, deu espaço para o Paulo Guedes, não, vamos manter o teto de gastos, fez aquela fala junto com o Alcolumbre e com o Rodrigo Maia, para poder acalmar. Mas é tudo um jogo de aceno e ver como é que o mercado vai reagindo. Então, uma parte do mercado já aceita a ideia de retirar o teto de gastos, né? Porque é o que daria condições, inclusive, para o mercado reagir nesse contexto. Sim. E para o Bolsonaro, isso é estratégico, porque ele poderia manter políticas que têm elevado, inclusive, a popularidade dele nesse contexto de pandemia.
E daí tem os órfãos do Sérgio Moro, né, que se alinhavam com o governo, né, depois da saída do Sérgio Moro, naquele contexto, ficaram um pouco num limbo, né, e o próprio Sérgio Moro ele está assumindo, né, ele tem cada vez mais se apagado, porque aquele tema não é mais o tema do momento, né, tem outras questões que estão sendo colocadas. Então, o tema da intervenção, da interferência política do Bolsonaro na Polícia Federal, essa não é uma questão que é tão relevante para a base bolsonarista mesmo, fiel. Então, de qualquer maneira, essa base lavajatista, ela minguou, né, nesses últimos meses. Ela começou mais forte com a saída do Sérgio Moro, ela minguou, porque o eleitor, o futuro eleitor, ele também é racional. Quando ele pensa no futuro contexto de eleição, ele pensa, bem, eu vou votar em alguém eu tenho um certo alinhamento e que tem possibilidade de ganhar. Né? Isso aconteceu com o Bolsonaro em 2018. O Bolsonaro estava ali, aqueles 25%, 28%. Quando o Haddad foi subindo, eles, não, vamos resolver esse negócio no primeiro turno. Então, eles subiram numa velocidade absurda na última semana, né, chegando a 45%. Então, ele é muito racional nesse sentido, né? Então, ele até tem identificação com a base lavajatista, com a coisa da Lava Jato, mas também que medida que ele vai abrir mão, por exemplo, de um determinado governo para apoiar um grupo que nem tem partido, né? Não tem partido, é uma operação que está sendo desmantelada, então, no final das contas, o que a conjuntura tem nos ensinado é que o antipetismo ou anti-agenda progressista, ela foi muito mais forte do que essa agenda anticorrupção. No final tinha uma coisa discursiva da corrupção, mas no final não era contra a corrupção. Era contra a esquerda. Era isso, era contra a esquerda, era contra essa agenda. Né? E por isso que eles conseguiram juntar uma série de agendas que não tinham condição de dialogar no contexto de governo, por exemplo. A agenda dos militares, que é uma agenda desenvolvimentista, realmente de presença do Estado. A agenda liberal, que não conversa com a agenda desenvolvimentista, e com uma agenda de valores, uma agenda mais moral, que tem ali sua base mais forte entre os evangélicos. Então, são grupos que são bem diferentes entre si, né? Só que eles estavam todos juntos nas eleições de 2018. Contra a esquerda e contra o PT, né? E contra a corrupção, entre aspas, né? Exatamente. E o que a gente tem que observar é se vai haver um movimento de mudança da base bolsonarista, como também aconteceu lá atrás com a base lulista, né, de 2002 para 2006, que houve a mudança do perfil do eleitor médio do Lula, né? Se vai mudar agora, né? Porque a gente pode até conversar melhor um pouco sobre isso depois, né? Que ele está tentando ganhar bases que eram bases lulistas no Nordeste, Sim. né? Sim. Então, e aí você fez até uma pergunta em off para mim, e eu já vou lançar para mim mesmo para responder, que é se isso foi racional, se essa estratégia foi racional ou não. Eu tenho a impressão que não foi racional. Não foi algo que ele pensou inicialmente que iria dar certo. Por que eu penso isso? Porque a agenda dele, a proposta de renda emergencial, era de R$200. Essa é a proposta do governo. Quem fez essa mudança, jogou lá para cima, foi a esquerda, que jogou para 1.200, depois chegou a esse ponto aí de 600 até 1.200. E a contragosto do governo. Mas, enfim, passou, foi aprovado e pronto. Só que quem executa essa política? O governo federal. Sim. E aí os louros ficaram com o governo federal. E aí, a partir do momento que isso tem retorno, bem, então vamos investir nisso aqui, né? Você tem um eleitorado que é órfão, né, desse tipo de política. E entre um Bolsa Família que remunera muito menos, né, apesar de ser de longo prazo, né, e uma renda emergencial que
de pronto já dá R$ 600, famílias podem conseguir R$ 1.200, e muitas famílias não tinham isso nem antes da pandemia, né? Você tem um retorno de apoio imediato, né? Então, é isso. Agora, a gente tem que observar se esse movimento vai ser uniforme, porque é difícil realmente você manter essa política, porque tem que ter as condições orçamentárias para manter essa política no longo prazo. Sim. E 2 anos é muito tempo, né? Ou seja, que é o período até a eleição. O mesmo eleitor que apoia a política, ele pode, de repente, desaprovar o governo porque também foi retirada a renda, porque Sim. as pessoas se acostumam com o patamar de renda, depois é retirado, e as consequências da pandemia vão estar aí ainda, né? Com altíssimo desemprego, então o mercado não vai conseguir absorver. Então, assim, a gente está no meio de uma nuvem, a gente não sabe muito bem o que vai ser, mas está muito claro que o governo Bolsonaro, e o grupo dele, entendeu que tem retorno. Né? Se tem retorno, então vale a pena investir, né? Vale a pena pensar nisso. Vitor, e uma questão assim em relação à renda emergencial e os impactos, um comentário que eu li, que assim, eu não tinha atentado para isso, mas que eu achei bastante relevante, era o seguinte, porque como o pagamento foi aprovado assim para todo mundo, acabou que muitas, quer dizer, isso primeiro todo mundo no Brasil todo passou a receber o benefício assistencial, emergencial. Por outro lado, a pandemia, ela começou nos grandes centros e aí depois é que ela foi se espraiando e interiorizando. Então, o cientista político ele dizia o seguinte, que em muitas cidades pequenas, a pandemia não tinha chegado, a vida ainda continuava como antes, e de repente já chegou o benefício, os R$ 600, que não é irrelevante, né? Que não é irrelevante. Então, esse impacto ele pode ter sido inclusive maior porque ele pegou assim, ele permitiu que pessoas pudessem, por exemplo, usar o benefício emergencial para fazer pequenas reformas, entendeu? Né? Eu achei interessante. Agora, depois você comenta, se você quiser comentar sobre isso. Agora, eu queria te perguntar uma coisa, Vitor, que está na cabeça de todo mundo, né? A gente já inclusive quando nós estivemos aqui juntos, né, na outra conversa, a gente tratava disso, né, da estratégia do Bolsonaro desde o princípio de colocar a responsabilidade toda sobre os governadores. Em relação à questão da saúde, digamos assim, era até mais fácil, né, por conta de que, como você mesmo lembrou, como a saúde é um serviço que é prestado no município, territorialmente no município, né? E no estado, consequentemente, então, a ligação, assim, as pessoas culpabilizarem, responsabilizarem os governadores ou os prefeitos, né, seria uma coisa não muito difícil de ocorrer, né, que eu acho que foi mais ou menos o raciocínio do Bolsonaro. Mas aí restaria a questão da economia, que no Brasil o governo federal é muito forte. E aí, por isso, a estratégia dele foi ser contra o isolamento social. Eu lembro muito nitidamente aquela famosa visita de surpresa ao Supremo Tribunal Federal, né, que os maiores empresários do Brasil, e que depois tiveram aquela célebre frase lá, né, salvemos os CNPJs brasileiros, né? Então, assim, aí você vê que a pandemia continuou nessa pressão, né, a pressão muito grande sobre os governadores, sobre os municípios. O Congresso, por um lado, continuando com a agenda liberal, neoliberal, no que era possível, mas, por outro lado, impondo algumas derrotas assim, ao governo Bolsonaro, e mesmo assim ele conseguindo se manter, digamos assim, como
no imaginário popular, como o grande beneficiário, o pai do benefício, entendeu? E assim, aumentando a sua popularidade. Aí, assim, a pergunta é: você acha que a estratégia do Bolsonaro, a gente pode considerar que a estratégia do Bolsonaro deu certo? Ou ainda está muito cedo, isso ainda pode, dependendo de repente a gente chega ao final do ano com 200 mil mortos. Será que a estratégia vai continuar? É uma boa pergunta. Tem uma analogia que se faz com guerra, por exemplo, né? Guerras, né? Somente grandes países que se envolvem em guerras, né? Inicialmente, isso gera um aumento do nacionalismo, as pessoas vão lá e se engajam. Só que existe um fenômeno que os corpos voltam, né? Ou seja, guerra implica em mortos, né? Então, uma guerra, se ela não for bem sucedida, né? Apesar de que é terrível, né? Esse termo, mas é isso, se for bem sucedido para o país, né? Que decidiu enfrentar a guerra, isso pode gerar um efeito rebote, né? Sim. Esse efeito rebote era esperado já ter acontecido, porque, enfim, a pandemia no Brasil, ela matou mais do que as bombas atômicas, né, no Japão. Então, são 107 mil mortos, e a gente ainda está no platô. Ou seja, ela dos poucos países que isso tem acontecido, né, ela simplesmente não retrocede. Por que não retrocede? Porque, enfim, a maior parte do país já flexibilizou, então o vírus continua a circular. Então a tendência é que esses números eles aumentem muito. Chegou um momento que as pessoas normalizaram o absurdo, né? Então, 1.000 mortos, 1.200, 900, 1.000, 1.300. Então, as pessoas normalizaram os números. Então, como em termos percentuais, a mortalidade ela não parece ser alta, né? As pessoas elas estão aceitando a ideia de que mata muito, mas percentualmente não, né? Então, essa é uma questão que, enfim, inicialmente eu achava que isso iria impactar diretamente. Só que a base bolsonarista ela é uma base muito fiel, né? E ela acredita, né, ideologicamente com os posicionamentos do presidente. Então, esse é um ponto, ou seja, esse eleitor, ele é lógico que todo eleitor ele é racional, mas a gente não pode esquecer o aspecto ideológico, né? Então, por exemplo, a defesa da cloroquina e da hidroxicloroquina para o combate à pandemia, né? Muita gente defende, né? Tanto que na última pesquisa da Datafolha, 47% dos entrevistados acreditam que o governo federal, o governo Bolsonaro, tem feito, sim, um bom trabalho no combate à pandemia, né? Nas últimas pesquisas também, tem mostrado que boa parte desses que concordam com isso são, por exemplo, evangélicos. Dá para dizer que todos os evangélicos são bolsonaristas? Não. Mas a gente sabe que uma boa parte da sua base é evangélica. Então, existe um alinhamento ideológico que faz com que ele fique blindado nesse grupo, né, dele. Que não é somente formado por evangélicos, mas por todos os outros que acreditam em sua agenda. Então, ele, de fato, ao jogar a responsabilidade nos governos estaduais e municipais, ele conseguiu se blindar, porque seria um risco, né, para ele, um risco político, jogar toda a responsabilidade no Ministério da Saúde e, consequentemente, no governo federal. Então, o que ele fez? Ele jogou para os estados e municípios. E os estados e municípios, no contexto de descoordenação do governo federal, eles tiveram grande dificuldade de garantir altas taxas de isolamento, porque para isso precisa realmente apoio do governo federal. E aí muita pressão, né, dos agentes de interesse internamente, né, dentro dos estados e municípios, fez com que a gente flexibilizasse totalmente. Então, como basicamente todos os estados e municípios estão saindo juntos, né, da pandemia, mesmo que a pandemia
não tem acabado, enfim, está longe de uma vacina, de qualquer outra medida que apazigue. Então, isso colou, né? Juntamente com isso, né, uma série de denúncias de alguns opositores do Bolsonaro, inclusive o próprio Witzel em relação à compra de respiradores, enfim, né? Então, a denúncia e investigação, apuração, faz com que o argumento do Bolsonaro se fortaleça, né? É a ideia de que a pandemia está sendo utilizada politicamente para poder se apropriar dos bens públicos, né, por meio de compra de equipamentos que são bem caros, né, num contexto de crise econômica. Então, essa narrativa colou na base dele. Então, é por isso que ele conseguiu manter a base dele, né? Teve um momento que ela foi um pouco corroída, principalmente com a saída do Sérgio Moro, do governo, mas depois... Primeiro com Mandetta, né? Mandetta já causou um certo... Foi, mas como o Sérgio Moro é mais identificado com essa base lavajatista, que também fazia parte da base bolsonarista, né? Nas pesquisas isso ficou muito mais claro. Mas, ao longo do tempo, esse tema deixou de ser agendado, né? Como a gente fala nos estudos sobre comunicação política, né? Deixou de estar na pauta. E aí juntou com o fato de que ele conseguiu moderar um pouco o discurso, que coincidiu com o caso do Queiroz, mas que foi estratégico para ele, porque a partir do momento que ele moderou o discurso, as pesquisas começaram a reagir positivamente, né? Então, com essa moderação e com a afecção de cargos para esses partidos que fazem parte do chamado Centrão, fez com que ele apaziguasse o conflito, né? Porque, na verdade, existe bastante alinhamento ideológico, né, entre muitos desses políticos que conseguiram cargos aí, né? Então, o que precisava era ajustar o discurso, né? E aí ele conseguiu ajustar o discurso. Também não acho que foi inicialmente um processo pensado, né? Vou levar o discurso e agora eu vou apaziguar. Não foi. Lógico que tem a ver com os diversos escândalos, né? Inclusive do Queiroz, ficou muito claro que depois daquilo houve a mudança completa do discurso, né? Não existe coincidência em política. Então, esse é um ponto central. Então, eu também não acredito que o discurso contra os governadores foi uma estratégia muito clara, baseada em pesquisas de opinião, grupo focal, não foi isso. Ele realmente ele tem uma tendência a não ceder, né? A não ceder. E ele sabe... O autoritarismo é uma coisa muito forte no próprio comportamento, né? Isso, é um traço mesmo da liderança. Isso é uma coisa weberiana, né? As instituições têm um traço dos seus líderes. E o Bolsonaro ele tem um traço realmente autoritário, né? É histórico, isso faz parte da trajetória política dele. Então, ele já tem uma relação conturbada com os governadores. Como os governadores, de fato, estão pensando também em 2022, alguns aproveitaram esse momento para poder marcar a posição. E aí, logicamente, entrou em rota de colisão. Então, esse é um ponto. O discurso contra as instituições também cola com a base do bolsonarismo. Então, eles concordam que não tem que ceder ao Congresso, não tem que ceder ao STF, né, que tem que manter, que essa agenda foi, de fato, eleita, né, em 2018. Então, deixa o presidente governar, né? Não tem aquela história. Isso a gente ouve, né? A gente ouve no dia a dia, mas está muito claro nas pesquisas isso, né? Isso aparece de fato, né? Então, esse core do bolsonarismo, ele é muito forte. E aí esse aumento da popularidade agora, mais recentemente, se deve aí à manutenção da base dele, à volta dos órfãos, né? Do Lava Jatis, que foram se recompondo, lógico que nem todo mundo voltou, mas tem ali, né, se recompôs, e o apaziguamento do conflito político, porque também a quantidade, o percentual que avalia o governo como regular também aumentou, ou seja, deixaram de avaliar como ruim e passaram ok, né,
tá indo, né? Então, esse é um ponto relevante. E aí tem a renda emergencial, que é fundamental, né? Então, isso aparece agora porque depois de 3 meses, né, você cria você tem uma continuidade da política, ainda que muito curta, mas é diferente de você receber um mês, né? Não tem um impacto ali direto. Mas receber, e depois que a política foi ajustada, porque no início eles estavam com dificuldade dos pagamentos e tudo mais, então a partir do momento que isso deu uma ajustada e as pessoas começaram a receber de fato, né? Ainda que muita gente não tenha recebido ainda, mas você começa a colar, né, a ideia. E diversos acenos que ele tem dado também ao Nordeste, né? Então ele veio inaugurar uma obra que basicamente não foi o governo federal, o atual governo fez, né? Que foi a transposição do Rio São Francisco, mas de fato ele cortou lá a faixa, né? Então inaugurou. Então tem diversos acenos a uma base que não é inicialmente uma base bolsonarista. Então e isso também vai consolidando, né? Agora, o que a gente... E claramente também tem um movimento de adesão de determinados partidos ali que tem muito espaço no Congresso ao próprio governo. Então, isso faz também com que os próprios governos municipais, governos estaduais também diminuam o tom, né? Porque também dependem desses recursos. Então, é uma dinâmica muito complexa, mas que, de fato, o que a gente vê mais uma vez é que, ao ter a caneta, né, ele tem muito mais condições de conseguir manter uma boa popularidade, sobretudo no contexto de crise. No contexto de crise, vocês têm recursos escassos e tal, então ele vai jogando com os recursos que ele tem, né, buscando ali apoio e também sentindo, né, então ele vai sentindo com o termômetro. Então, por exemplo, quando foi colocado o resultado da pesquisa do Datafolha para ele não reclamou. Mas quando o resultado é negativo, ele diz, olha, instituto comprado, enfim, todo esse discurso, que é um discurso que cola. Então, ele está conseguindo. Mesmo com diversos casos, né, denúncias, a questão da interferência política nos órgãos de investigação, agora, mais recentemente, com o caso do dossiê, né, dos antifascistas, né? Então, isso não impacta negativamente, porque o apreço à democracia está extremamente abalado. Então, as pessoas, assim, uma boa parte não se importa tanto com isso. Então, é surpreendente, né, por nesse ponto de vista, assim, de que realmente, ao jogar na responsabilidade, realmente a responsabilidade ficou nos governos estaduais e municipais, né? E isso impressionante, colou, né? Colou. Porém, não colou com uma grande parte que não apoia o Bolsonaro. Então, isso reforçou um posicionamento contrário ao governo Bolsonaro. Então, isso será lembrado futuramente, né? Então, você fortalece a polarização, porque reforça o que muitos já pensavam sobre o governo. Então, lógico que ele tem uma base muito sólida, mas ele tem uma base também de opositores muito sólida também, de uma rejeição altíssima. E aí, 2022 vai depender muito de quem vai para o segundo turno, porque com essa popularidade e se as condições se mantiverem constantes, ele provavelmente estará no segundo turno. Agora, não sabemos ainda com quem. Vitor, a gente não tem a bola de cristal. Mas é isso. Vitor, aí eu queria fazer uma observação. Primeiro, assim, né? A questão da pauta anticorrupção, ela de fato sumiu, né? Sumiu da imprensa. Mas, assim, eu fico pensando, não poderia ser diferente, né? Porque a aproximação, assim, essa questão do Queiroz, da prisão do Queiroz, aquilo ali é uma bomba relógio, né? Que a qualquer hora pode explodir, né? Não só no Bolsonaro, mas nos filhos, entendeu? E naquele staff, né, próximo, né? Ele está precisando, quando ele se sentiu fragilizado, né, ele se aproximou do Centrão e se aproximou dos políticos, assim, historicamente envolvidos com todos
os casos de corrupção, entendeu? Assim, desde a Constituição de 88. Então, e aliás, isso é talvez uma das questões que fizeram com que o Centrão se aproximasse. Então, assim, ele de fato abriu mão da agenda anticorrupção. Isso aí é uma coisa inegável, né? Eu acho positivo, eu pessoalmente acho positivo esse processo que o Ministério Público Federal, né, da República, Ministério Público Federal, ele está, a PGR, né, de realmente investigar, né, os métodos, né, da Lava Jato, porque, assim, foi uma operação que, de fato, ela impactou demais a democracia brasileira, impactou a economia, e, assim, eles tiveram um conluio tão grande, assim, eu chamo conluio mesmo, né, com a imprensa, que qualquer pessoa que ousasse questionar os métodos da Lava Jato, de condenação sem provas, de condenação a priori na imprensa, você era taxado como se você fosse um defensor da corrupção, né? Então, a questão é se a gente vai, enquanto sociedade brasileira e as nossas instituições, do meu ponto de vista, a questão é a gente conseguir derrotar esse Estado paralelo que foi a Lava Jato, né, a operação. Eles, inclusive, se auto-intitulavam República de Curitiba, né? Preservando também a própria instituição e a necessidade do combate à corrupção da forma no respeito à Constituição e ao sistema normativo, né? Quer dizer, sem substituir, porque eu acho que aí também é um risco, como a gente está colocando aqui, esse viés autoritário e profundamente ideológico do Bolsonaro coloca em risco também, assim, você destrói uma estrutura e substitui por outra igualmente danosa, né? Porque, assim, eu reputei da maior gravidade você pegar uma estrutura do Ministério da Justiça, né, e colocar a serviço, né, de um mandante, entendeu? De um mandatário que é circunstancial, não é? Agora, Vitor, parece que está todo mundo se unindo de novo, né? Essa visita do ex-vice, né, Michel Temer, né, para o Líbano, ali foi assim, a prova cabal, né? O MDB também está vindo, né? Agora que acha que pode, né, que está fácil, né? O MDB também está vindo para a base bolsonarista, você acha? O MDB, historicamente, é um partido de governo. A diferença é que o Bolsonaro ele não utiliza o método do presidencialismo de coalizão tradicional. Ele trabalha de forma diferente, né? Ele prefere, por exemplo, que o Congresso altere a proposta, né? Completamente, inclusive, emende. Vou voltar ao exemplo do auxílio emergencial. É uma proposta de R$200 que virou 600 a 1.200. É outra coisa, é outra proposta. Sim. Uma coisa é R$200, outra coisa é 600 a 1.200. Então, como ele não tem as condições para poder imprimir a sua agenda, ele joga com o Congresso. Ele joga com o Congresso e joga a responsabilidade para o Congresso. Isso aconteceu com a reforma da Previdência. A reforma da Previdência original ela é bem diferente da que foi aprovada. Apesar de que no teor, o teor passou, né, a essência Sim. dela, mas muita coisa foi modificada. Exatamente porque o Legislativo, ao não ter o presidente utilizando todos os recursos do presidencialismo de coalizão, inclusive distribuição de cadeia, de ministérios centrais, ele deixa o Legislativo mexer mais na agenda. Mas existe um alto grau de alinhamento na agenda. Exatamente. Entre a agenda do Legislativo e a agenda do próprio governo. Só que... Esse Congresso que foi eleito muitos deputados e senadores foram eleitos na esteira, né, do bolsonarismo, né? Exatamente. Então, ele não precisa distribuir cadeiras, ele não precisa distribuir ministérios
para esses partidos para poder ter o apoio a algumas medidas. Mas, de toda forma, se a gente parar para pensar, as principais propostas do governo foram propostas da agenda neoliberal e não necessariamente da agenda de costumes, que é mais, apesar de ter uma boa base no Congresso, ela é mais polêmica. Como ele não tem maioria, então ele vai empurrando para frente. Outra proposta também que não vai para frente, a gente nem sabe qual é a proposta do governo. Reforma tributária. A gente nem sabe qual é a proposta do governo. E toda vez que essa questão é levantada pelo governo, o próprio Congresso diz que já tem uma proposta tramitando internamente. Então, Sim. o Congresso está muito mais ponderado. O MDB, historicamente, fez parte de diversos governos, inclusive, de orientações ideológicas completamente diferentes, né? Mas, ao mesmo tempo, ou seja, você tem um traço da organização que é um traço governista. Então, para o MDB, é interessante estar no governo. Só que qual o espaço que o MDB vai ter? Né? Ele não é tão grande quanto era antes, ele não é tão importante para a governabilidade como era antes, e outros partidos fazem esse trabalho que ele fazia muito melhor, sem ocupar ministérios, ocupando cargo de segundo e terceiro escalão. Então, para o MDB ele está num dilema que é difícil de resolver, né? Então, para ele, é interessante se aliar ao governo. Não tem muito o que fazer, né? Porque se ele for partido de oposição, aí que ele vai minguar, porque os deputados vão sair e vão para o partido que está na base do governo. Isso já aconteceu com outros partidos, historicamente, né? Então, por exemplo, aqui no estado do Piauí, por exemplo, teve um período que o PSB ganhou vários adeptos, né? Por conta, né, do PSB ter, né, começado a participar da coalizão ali do governo, o Wellington Dias, anos 2000, e diversas lideranças de outros partidos que eram até de oposição começaram a compor esse partido, né? Então, desde que o PSB estava na vice-governadoria, né, com o Wilson Martins, que aí ele começou a crescer. O próprio Wilson Martins era do PSDB, né? O próprio Wilson Martins era do PSDB e foi depois para a base, né? Para o PSDB. E ele levou muita gente nesse processo. Então, o MDB, para ele, só resta estar no governo. Agora, até esse grau de alinhamento ao governo precisa ser muito bem calculado, porque senão ele vai ser tratorado, né? Nessa e nas outras eleições. Vai ser muito barato, né? Porque tem... Exatamente. Agora é isso, assim. Então, a gente viu em determinados momentos um discurso de impeachment muito forte, principalmente no início da pandemia, março, abril, até maio. Isso tem caído e basicamente ninguém nem fala mais nisso. Ficou muito claro numa recente entrevista que o Rodrigo Maia deu à Roda Viva, né? Então, não me parece muito que o Congresso tem interesse em impeachment nesse momento. Eu não acredito, né, nessa possibilidade. Não existe, como você bem falou, esses partidos do Centrão, eles são pragmáticos. Por isso que eu nem gosto muito de falar Centrão, porque não existe coordenação do Centrão, em termos partidários, né? Não tem um líder do Centrão. São negociados partido a partido, né? Isso, esses partidos são pragmáticos, eles estão ali para poder obter recursos, para poder ter acesso a financiamento, né, para aumentar a sua base, né? Então são partidos altamente pragmáticos, com bastante flexibilidade ideológica, mas que tendem a ser mais de centro-direita, né? Então, para o MDB é estratégico, mas essa abertura, por exemplo, ao Michel Temer, me parece uma abertura não somente ao MDB, mas também a determinadas elites paulistas. Que isso porque Dória vem aí como principal opositor dele em 2022, né? Exatamente. Já é 2022 sendo jogado, né? Exatamente. Então, interessante. Tem um cálculo que é feito nesse sentido, né? São determinados afagos, né? Então, o Bolsonaro precisa acenar a São Paulo, precisa fazer aceno também
a própria base dele, Rio de Janeiro, né? Então o Witzel está numa situação super complicada no Rio de Janeiro, processo de impeachment e tal, ao Nordeste, né? Então ele tem agido estrategicamente nesse sentido, o grupo bolsonarista. Inclusive, o próprio Bolsonaro e o PSL já acenam uma reaproximação, né? Eu vi isso hoje, eu fiquei assim... O que eu imaginava anteriormente, pensei, bem, o PSL é dependente do bolsonarismo e do Bolsonaro. Então, ele vai arriscar jogar esse jogo sem o Bolsonaro, né? É um risco de minguar. Né? E o Bolsonaro também, por outro lado, não conseguiu criar o Aliança para o Brasil, que ele achava que era facílimo, que conseguiria e que não conseguiu, né? E aí, ou seja, ele vai para uma eleição nacional em 2022, ele iria, né, ser um partido. Sim. Isso é muito arriscado, porque fenômeno, né? Teve fenômeno Bolsonaro em 2018. Fenômeno é difícil acontecer duas vezes, né? Sim. Então, agora ele vai jogar um jogo em que ele vai precisar de organização partidária. Vai precisar de diretório estadual, diretório municipal, comissões provisórias, vai precisar de gente lá na ponta, prefeitos, deputados estaduais. Então, é um jogo em que, né, se ele quiser realmente jogar para vencer, ele vai precisar de um partido. E o PSL, além de ser um partido que cresceu com tudo isso, é o partido que possui a maior verba no fundo partidário, porque teve mais votos em 2018. Ou seja, então ele tem aí a faca e o queijo. Então ele vai ter que ceder um pouquinho ao Luciano Bivar, inclusive na indicação dos presidentes diretórios estaduais, que foi a grande questão, que envolve controle de recursos. E, por outro lado, ele ganha, né? Então os dois ganham. É um jogo de ganha-ganha. Os dois estão ganhando, né? Eles vão ter que ceder um pouquinho, mas os dois ganham desse jogo, né? Então o Bolsonaro depende de uma organização, ele precisa de uma organização partidária, e o Luciano Bivar precisa da base bolsonarista. Então pode ser que realmente dê alguma coisa. Conhecendo um pouco o Bolsonaro, eu acredito que ele vai colocar em banho-maria, né? Porque ele fez isso também em 2018. Ele ficou jogando com o PAP, aí jogou com o PSL, ele ficou jogando com os partidos, até que em janeiro... ele passou... Ele fechou, então ele ficou jogando para ver. Então, ele vai nessa, né? Ele vai testando, vendo onde que ganha mais e tal, até... Né? Vitor... Olha que delícia que está a nossa conversa, já passamos de 1 hora, né? E aí eu ainda nem te perguntei para a grande pergunta, né? Que vai ser a nossa pergunta final. E a oposição, né? Nesse jogo todo, porque assim, a gente falou de oposições ao bolsonarismo, mas tudo dentro do campo, né? Da direita, no máximo, da centro-direita, né? E a oposição, como é que você está vendo isso? Uma nossa pergunta final, assim. Podemos ter esperança? Olha, assim, a dinâmica atual, ela não está muito favorável à esquerda. Isso é um fato, né? A gente faz parte da própria conjuntura que já vem de alguns anos. Só que isso é muito cíclico, né? Tem um momento que determinadas políticas elas perdem força e de repente uma outra se demanda outra agenda. Mas por outro lado, essa dinâmica bolsonarista ela fez com que uma determinada agenda progressista ela se encorpasse mais, porque a partir do momento que ela é atacada, as pessoas começam a dar valor e começam a se reconhecer e girar em torno dessas agendas. Então, ainda que não se tenha muito espaço, por exemplo, nos grandes veículos de comunicação, mas o que a gente vê internamente, assim, nos grandes movimentos de esquerda e tal, é que a gente vê um certo união contra Bolsonaro, contra essa agenda, né? Porque, por exemplo, se a gente pegar durante os anos 2000, o governo Lula, a esquerda ela brigou muito entre si, porque
o governo adotou uma determinada agenda, que era uma agenda mais conciliatória, e uma parte da esquerda não concordava com isso, né? Sim. Então, virou meio que uma briga doméstica, que é uma briga histórica, enfim, décadas, até séculos, né? Então, só que chegou um momento que toda essa agenda ela foi empurrada para fora do governo, né? Então, esse grupo compreendeu que está todo mundo no mesmo saco, né? Então, eu acho que isso uma questão importante, porque é o reconhecimento de que determinadas agendas são indiscutíveis, mesmo para pessoas de diversos grupos dentro da esquerda. Eu acho que esse é um ponto importante, né? Porém, a esquerda, por uma questão histórica, tem uma dificuldade de se aliar, né? De dialogar entre si para pensar em estratégias eleitorais conjuntas, né? Então, a gente vê uma dificuldade, por exemplo, do PDT em conversar com o PT, por exemplo, do PT conversar com os outros, dificuldade, por exemplo, desses partidos de terem espaço, né, na mídia, né, para poder colocar suas questões. Isso está muito, muito evidente, né? Então, quando aparece oposição, é oposição de centro, né? É oposição de centro-direita ao governo. E isso está muito claro, né? E quando aparece alguém mais à esquerda, alguém bem moderado da esquerda, né, da centro-esquerda. Então, é o que está acontecendo. Porém, assim, então, acho que tem esse ponto positivo, que é esse entendimento que determinadas agendas são comuns, né? Agendas de direitos, agenda de liberdades nesse sentido de direitos mesmo, né? A questão da mulher, a questão de raça, a questão de classe, né? Todo mundo está compreendendo dentro desse campo, né? Que é importante, né? Por isso que a gente fala em campo de esquerda, e aí daí diversas alas, perspectivas estão junto. E em outro momento, isso não era possível, né? Esse diálogo, mas em termos pragmáticos, em termos da ação, se tem uma dificuldade de fato. E com o fim das coligações, acho que isso gerou um obstáculo maior, né? Ou seja, força esses partidos de qualquer maneira a se lançarem sozinhos. Todo mundo está sozinho para disputar isso, para sobreviver, né? Para sobreviver. Exatamente. Então, ai, Vitor. Olha, já passamos de 1 hora, né? Já estamos aqui me avisando que é a hora da gente dizer tchau. Olha, assim, mas ficaram um monte de questões assim para a gente continuar conversando, né? Então já fica marcado um terceiro encontro, né, Vitor, daqui no futuro, né? Espero que a gente possa ter mudado assim para melhor, né, a conjuntura quando a gente voltar aqui. Foi assim um prazer enorme conversar com você, entendeu? Agradeço muito a sua generosidade em aceitar o convite, né? E muito obrigada. E agora a palavra é sua para você se despedir. Agradeço também, né, aos amigos que estão aqui, o Rodrigo Maxwell, o Elbert Maciel, Socorro Amélia, Dalton, assim, algumas pessoas que estiveram com a gente aqui, e depois a live ela vai ser disponibilizada no YouTube, né, no meu canal no YouTube, enfim, depois quem não conseguiu assistir todo vai ter a oportunidade de assistir. Zelma, é um prazer enorme, né? Assim, se você quiser me convidar toda semana, estou à disposição. É sempre um prazer, porque, na verdade, assim, essas lives que a gente faz acabam sendo as conversas que a gente já tem, né? Então, é uma boa oportunidade de a gente conversar também. Então, eu fico muito feliz. E incluir mais gente na conversa, né? Claro, claro. E eu fico muito feliz, né, com a proposta da live. Eu acho que é super interessante. Eu acho que a gente ampliar a conversa e chegar, né, e ter o contar, né, com as questões, a participação das pessoas. Eu acho que isso é fundamental, principalmente nesse momento de pandemia que a gente se sente tão isolado. E eu acho que o exercício de pensar o futuro, ainda que a gente não tenha condições de acertar, enfim, prever sempre uma questão muito
muito complicada, né? Até para quem trabalha realmente com pesquisa. Mas a gente, né, aqui tem um pouco de licença poética, né? Para pensar questões, né? A partir do que a gente tem acompanhado ao longo do tempo. E daí, Zelma, eu só tenho a agradecer o convite, realmente. Eu espero ter contribuído aqui com o debate. Eu espero as próximas lives, que eu quero assistir, na verdade. Ah, sim. Olha, eu vou aproveitar e já vou dar assim, fazer uma propaganda. A próxima semana, a próxima live, eu vou conversar com o deputado estadual Fábio Novo, sabia? O nosso candidato, um dos candidatos aqui né, a prefeito, um dos pré-candidatos a prefeito em Teresina, né? E a gente vai conversar sobre várias questões de eleições, de política e até de muitos temas que a gente tocou aqui muito superficialmente. Então, já está todo mundo convidado para a próxima segunda-feira, né? Que vai ser com o deputado Fábio Novo. E obrigada, Vitor. Um abraço, Zelma. Até a próxima. Um abraço a você.